Derivada do quociente. Assim como a gente já viu que para o produto eu não posso fazer a derivada do produto com o produto das derivadas, isso aqui ele não vale, a gente tem uma regra um pouquinho mais complicadinha, certo? A gente vai ver que para divisões acontece a mesma coisa, tá? Então não vale a mesma regra que para produto e também não vale a derivada de um quociente ser a derivada do de cima vezes a derivada do de baixo. A gente estaria com a vida bem ganha se isso aqui fosse válido, porém não é. Então, como que de fato é a derivada do quociente? Como que é a regra para eu fazer a derivada do quociente? Ela é assim, f sobre g derivada vai ser uma divisão. Sim, a gente vai ter que trabalhar com frações. Quando a gente tiver uma divisão, a gente tem outra divisão ali. Vai ficar assim, deriva o primeiro vezes o segundo, enquanto isso está igual a do produto, porém é menos a primeira vezes a derivada do segundo. Então, a parte de cima, de diferente da do produto, a gente tem esse sinal de menos. E embaixo, a gente vai pegar a própria função g e vai elevar ela ao quadrado. Então, a regra é exatamente isso, ela é meio que sem graça, ela é difícil para você lembrar. Então, quanto mais você praticar, depois ela fica automático, mas tem que usar bastante no começo para a gente lembrar como é que faz. Então, vamos fazer alguns exemplos. Como a gente fez com o produto, a gente vai começar devagarzinho, fazendo todos os passinhos, e depois os últimos a gente faz mais rápido. Então, aqui a gente tem um quociente, eu não tenho como fazer alguma coisa diferente. Eu poderia até pensar em fazer uma multiplicação aqui, mas eu não sei trabalhar ainda muito bem com essas coisas, vou usar a regra do quociente. Como é que vai ficar? F' de x é uma divisão. Como é que fica essa divisão? Eu vou derivar o primeiro, então é e na x derivada, vezes a segunda função, que é a função de baixo. Esse daqui. Menos, um menos de fórmula mesmo, copia a primeira, que é e na x. Vezes, aí eu vou derivar a função de baixo. Vai ficar 1 mais x quadrado derivada. E tudo isso dividido por a função de baixo ao quadrado. Então, é 1 mais x quadrado ao quadrado, certo? Então, aí sim, eu vou começar a fazer as continhas. Agora que eu já montei o meu problema, né? Vai ficar como? Derivada de e na x é o próprio e na x vezes 1 mais x quadrado. Menos e na x, e agora sim eu derivo isso. Derivada de 1 é 0, derivada de x quadrado, a gente também já sabe, 2x. Dividido por isso aqui ao quadrado. Como a gente sempre quer produtos, eu não vou ficar abrindo essa parte de baixo em um monte de produtinhos, em um monte de somas, né? A gente prefere produtos, então a gente sempre deixa ele desse jeito. Repara que eu tenho o e nos dois termos, então como a gente gosta de produtos, a gente vai escrever o e na x em evidência, vai sobrar 1 mais x quadrado menos 2x. Dividido por 1 mais x quadrado ao quadrado. Preciso de parênteses, né? Não posso esquecer dos parênteses, porque é toda a parte de baixo que está elevada ao quadrado. Aqui, se a gente olhar x quadrado menos 2x mais 1, esse aqui eu ainda posso escrever de um jeito mais bonitinho, que fica da seguinte maneira, é x menos 1 ao quadrado dividido por 1 mais x ao quadrado. Então, tá aí a derivada da função e na x dividido por 1 mais x quadrado. A derivada dela é tudo isso daqui, certo? É só seguir os passos da regrinha que não tem muito segredo não, certo? Para o nosso segundo exemplo, tá? De novo, polinômios, a gente não pode escapar muito dos polinômios, né? Escrever aqui embaixo para a gente não esquecer qual que é a nossa fórmula. F' de g menos f g' dividido por g quadrado. E vamos tentar fazer a fórmula ainda devagarzinho, porque é nosso segundo exemplo. Vai ficar g' de x é igual ao quê? Derivada do primeiro vezes o segundo, menos de fórmula, o primeiro vezes a derivada do segundo
e tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, 2 mais raiz de x ao quadrado. Já usamos a fórmula, deixa eu apagar ela aqui para a gente ter mais espaço. Agora sim, vamos derivar. Agora que a gente já escreveu como é que fica a regra, como é que vai ficar? Derivada de 2x é 2, então é 2 mais raiz de x menos 2x, que multiplica a derivada desse. A derivada de 2 é 0, e o outro a gente já sabe de cor, que vai ficar desse jeito aqui. E tudo isso dividido por 2 mais raiz de x ao quadrado. Repara que a gente já terminou o nosso problema, de certa forma, porque isso daqui é a derivada da nossa função g. Mas deixar assim é realmente muito feio, tá? Então vamos dar pelo menos arrumar um pouco isso daí. Repara que esse 2 está multiplicando, esse 2 está dividindo, e aqui também eu já vou fazer a multiplicação. Como é que vai ficar então? Vai ficar 4 mais 2 raiz de 2 menos x sobre raiz de x, tudo isso dividido por 2 mais raiz de x ao quadrado. Vou tirar o mínimo, eu acho que vai ser o jeito mais fácil de a gente resolver essa parte aqui. Vou tirar o mínimo, ou eu podia resolver esse pedaço. Repara que a gente consegue tentar fatorar de várias maneiras diferentes. Vamos fatorar. Vou pegar esse pedaço aqui e fatorar. Então, eu tenho x na 1 dividido por x na meio. Então, é x na 1 menos meio, que é x na meio. Então, eu vou poder escrever como 4 mais 2 raiz de x menos raiz de x. Afinal, isso aqui é raiz de x também. Dividido por 2 mais raiz de x ao quadrado. Vou poder fazer operação aqui de novo, né? Como é que vai ficar? Vai ficar 4 mais raiz de x dividido por 2 mais raiz de x ao quadrado. Reparem que isso aqui é uma resposta muito mais aceitável do que esse monstro horrível que a gente tinha aqui. Então, a importância da gente escrever bem uma resposta é que trabalhar com isso daqui depois vai ser uma coisa muito difícil. Então, o que a gente faz? A gente fatora e organiza o máximo que a gente puder para ficar mais simples depois. Vamos então para mais um exemplo, letra C, polinômios ainda, a gente só sabe polinômios e NX, a gente não tem muito que sair disso. Vou colocar a fórmula de novo, para a gente lembrar dela. Deriva o primeiro, mantém o segundo, menos, mantém o primeiro, deriva o segundo, divide por g quadrado. Dessa vez, a gente já fez 2 exercícios, a gente vai tentar fazer direto. Então, a gente vai tentar ir direto para galinha, certo? O que vai acontecer? Derivada do primeiro, derivada do de cima é 2, vezes o de baixo. 4 mais x quadrado, menos de fórmula, copia o primeiro, que é 2x, e multiplica pela derivada do segundo. Derivada do de baixo, derivada do 4 é 0, de x quadrado, e já sabemos que é 2x, dividido pela parte de baixo, toda ao quadrado, certo? Lembrando que a gente precisa de parênteses embaixo, porque a gente tem uma soma, tem mais de um cara embaixo, todo mundo tem que estar elevado. Derivamos, agora a questão de organização, né? A gente tem ali 8 mais 2x quadrado, menos 4x quadrado, que é essa multiplicação, dividido por 4 mais x ao quadrado, que vai resultar para a gente em 8 mais, menos 2x quadrado, dividido por 4 mais x quadrado ao quadrado. Então, repara que os exercícios, depois que a gente pega a ideia de fazer mais direto, eles ficam cada vez mais rápido. Nessa linha aqui, não tá tão bom ainda, porque eu poderia fazer um produto, mas aqui já tá muito bom e a gente tem aí mais uma derivada. Vou fazer mais um exemplo, vamos lá ver como é que fica. Acredito que essa daqui tenha gerado um certo incômodo quando vocês foram tentar resolver. Se a gente olhar bem aqui, a gente tem um produto, então a gente teria que cuidar para fazer um produto daquele pedaço ali. Mas antes de derivar, então repara que eu não vou escrever o linha, eu vou deixar só a função. Eu posso simplificar um pouco essa função antes de derivar,
certo? Se eu estivesse fazendo alguma coisa que interessa o domínio da minha função, eu teria que lembrar que o domínio dessa função é os reais menos o zero, mas repara que aqui eu tenho x e aqui eu tenho x, então eu vou colocar esse x aqui em evidência, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2 raiz de x sobre x. Não estou derivando ainda. Simplificando aqui, a nossa função fica f de x igual a x quadrado menos 2 raiz de x. Lembrando que o nosso domínio dessa função é aquilo ali. Caso a gente precisasse trabalhar com o domínio, quando a gente faz uma simplificação, a gente sempre tem que ter claro, primeiro, quem que é o domínio da nossa função. E agora isso aqui, repara que no fundo eu não precisei usar fórmula nenhuma, porque eu só tenho uma subtração. Então agora sim, derivando a nossa função, derivada de x quadrado é 2x menos 2 vezes a derivada de raiz, 1 sobre 2 raiz de x. Posso simplificar os dois, então vai ficar f' de x é igual a 2x menos 1 sobre raiz de x. Lógico que a gente poderia ter feito a divisão, tá? A regra da divisão, e a gente teria que cuidar porque iria aparecer uma regra de multiplicação aqui no meio, ou ainda eu teria que escrever essa parte aqui, como o x está na 1 e o outro está na meio, eu teria que escrever desse jeito aqui, ou ainda usar a regra do produto. Não poderia fazer direto, derivar esse cara aqui como sendo 2 vezes 1 vezes esse cara aqui. Isso aqui é errado, eu estaria fazendo a derivada dos pedacinhos, que a gente já aprendeu que não pode ser feita, né? Isso aqui é tudo errado, não pode fazer. Então, a gente tem que cuidar bastante sempre aonde estão os nossos x. Vai ter um monte de exercícios mais difíceis, que é para vocês testarem bastante as coisas que vocês estão fazendo.